E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos, boa noite. Vamos fazer uma apresentação sobre uma dica de como você pode iniciar a aula de anatomia humana, né? É a dica que serve lá para o ensino fundamental, ensino médio e nível universitário. Vamos ver. E o assunto é sobre, tá aqui, ó, que fala aqui que a estrutura do edifício humano, né, que é o esqueleto humano, né, tá aqui, ó. Aí tá, vou utilizar aqui o recurso que é enciclopédia, tá? Enciclopédia, tá aqui, ó. Depois eu vou mostrar aqui o texto aqui, utilizando a introdução motivacional de como você pode iniciar um texto daqui para você falar sobre ossos, né, do corpo humano, tá lá. Então tá aqui, ó. E junto também com um livro aqui, né? O livro aqui, como se fosse assim um livro escolar, é também uma enciclopédia. É também tipo uma enciclopédia. Então, na verdade, são duas enciclopédias. Tá aqui. E para fazer a complementação, e ainda tem um terceiro recurso que vai ser usado, que é perguntas de motivação. Então, recursos que são utilizados pelo espaço docente-aprendiz, na metodologia de ensino do espaço docente-aprendiz. Então, vamos utilizar 3 recursos aqui para iniciar essa aula muito boa aqui sobre a estrutura do edifício humano, que é o título daqui da enciclopédia, tá ok? Então vamos ver. Então a primeira pergunta que se faz, como é que você pode fazer a pergunta? Vamos lá, o professor ele entra na sala de aula, ele quer iniciar uma aula, né? Ele quer iniciar uma aula relacionado a ciências. E qual a aula que ele pode iniciar para poder dar boas-vindas à turma, né? Então, como é que ele pode começar? Qual assunto que ele pode utilizar? Então, um assunto aqui é sobre o esqueleto, né? Isso aí essa dica ela é muito boa para professores de nível universitário, quando vão pegar alunos do primeiro período, aqui, ó, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá? Novamente aqui mostrando. Então, alunos do primeiro período, né? Que são da área das ciências, né, da saúde. Então, quando você vai em universidades, quando o professor ele se apresenta para alunos do primeiro período que passaram no vestibular, e no primeiro período é uma mistura, né, de alunos de medicina, alunos de odonto, alunos de enfermagem, alunos de biologia, nutrição, e todos juntos no primeiro período, e depois quando vai do segundo período em diante, aí cada um vai para a sua área, né? Muito legal isso. Então o que acontece? Então vamos ver, essa dica aqui, vamos ver do esqueleto humano, né? Então vamos começar, novamente que eu falo, sem mais delongas, então vamos começar, iniciar aqui. Então como é que ele pode começar? Então vamos ver aqui como é que é, né? Então vamos ver, eu vou pegar primeiramente aqui, vou deixar aqui, ó, tá aqui, ó, que depois eu vou falar aqui, daqui desse esqueleto aqui do livro aqui, né? Então vamos começar a fazer uma introdução motivacional, ok? Então vamos lá, vamos acionar aqui para mostrar aqui o texto daqui da enciclopédia. Então vamos lá. Pronto, então aqui começando, olha só, começando aqui. Então vamos olhar. Então vamos dizer que o professor ele pode pegar esse texto aqui, ó, tá aqui o texto, ó, ele pode pegar esse texto aqui, né? E ele pode iniciar a aula, tá? E o que acontece? Esse texto aqui, vamos ver como é que é. Ele fala a estrutura do edifício humano. Aí ele apresenta aqui esse cartaz, ele pode fazer tipo assim um cartaz, ó. Essa ilustração aqui, ela é ótima. Ela é ótima
ó, que está mostrando aqui os principais ossos, né? Tá aqui. E aqui está mostrando, ele pode também pegar, além dessa ilustração aqui, ele pode pegar também, ó, o crânio. Olha que maravilha desse crânio aqui, ó, que tá os ossos, tudo aqui, os nomes principais, né, dos ossos aqui do crânio, né? E aqui você tem aqui a coluna vertebral aqui, ó, coluna vertebral vista de perfil e vista aqui de frente, né? Então, tá lá. E aqui tem as partes de um osso longo, ó, o fêmur, né, é o melhor exemplo para fazer estudo de osso longo, que está mostrando aqui, ó, esse fêmur, que é desse daqui, ó, tá lá, ó, bacana, né? E aqui tem o pé, aqui você tem o pé, ó, aqui. Então uma aula, ela fica de qualidade, uma aula sobre esqueleto humano, se for possível colocar no quadro, né, colar, fazer um cartaz, construir, né, ou então apresentar na forma de slides, claro, né, também facilita muito o recurso audiovisual, e mostrar todas essas ilustrações aqui, ó, tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, ossos longos, diferentes tipos, ó, aqui tem ossos chatos, né, e aqui você tem ossos curtos. Pronto, então na parte de ilustração fica a dica aqui. Então vamos lá, o que acontece? Então quando ele vai iniciar aqui o texto, então ele fala assim, né, ele fala: então, fica a primeira pergunta, né? Por que a gente tem que estudar esqueleto humano, né? Então, não é ficar decorando os tipos de ossos, porque tem que decorar, porque tem que ter média para passar de ano, ou então na universidade para passar de um período para outro. Ou seja, qual é a razão? Fica a pergunta, qual é a razão de você estudar esqueleto, né? Por que a gente tem que estudar esse tipo de assunto aqui, né, que faz parte, né, da nossa estrutura. Então vamos ver aqui. Então ele começa com um texto que ele fala assim: como o vigamento sustenta um prédio. Então está fazendo uma comparação, né, da estrutura óssea humana com o vigamento aqui, né, que sustenta o prédio, né? Tá lá. O esqueleto é a estrutura que sustenta um corpo, né? Então, se este for humano, a estrutura terá 208 elementos. Os ossos, tá aqui. Cada osso, ele tem um nome, né? E aqui está mostrando, né, que nestas páginas, né, vão mencionados os nomes dos principais ossos que nos suportam, né, que nos sustentam. Então tá aqui, ó, né? Tá lá. Você acaba, se na verdade, memorizando os nomes dos ossos, né, de tanto você ficar vendo, não ficando fazendo, memorizando forçadamente, ou então decorando de uma maneira muito forçada, você acaba, de tanto você ficar olhando, de você ficar falando dos nomes, que a memorização ela vem passivamente, de uma forma passiva, ok? Então foi a época que, lá na época, 30 a 40 anos, que estudantes eram obrigados a decorar nomes de ossos, né, nomes de parte do nosso corpo, né, de uma maneira assim, uma decoreba, né, decoreba, que hoje a decoreba não se aplica mais tanto assim, e isso aí ficou lá para trás, né? Então esse processo de decoreba, ela já é considerada arcaica, né, há muito tempo. Então partiu-se mais para a interpretação, né, de fazer a pergunta: por que nós estudamos o osso, né, o esqueleto. Então vamos lá, isso a gente vai ver, né, posteriormente aqui na apresentação. Aí ele fala, ele fala aqui, ó, ele fala assim, ó, o eixo do esqueleto, que é a coluna vertebral, ele é formado por uma série de vértebras que se mantêm unidos por discos elásticos e outros ligamentos, tá lá. Então, tá aqui, ó. Aí ele fala a respeito aqui da coluna vertebral. Lógico, eu não vou ler o texto todo, não, só vou pegar as partes principais, tá? Então, o que acontece? Quando ele já falou do eixo do esqueleto, quando se vai fazer iniciar a aula, então o professor ele pode pegar, já vir preparado com umas perguntas de motivação, que é outro recurso que se utiliza no espaço docente-aprendiz. Então, quando ele fala o eixo do esqueleto, aí faz a pergunta, por exemplo, as perguntas vão estar assim, pode depois ordená-las, tá? Eu vou começar aqui porque vai de acordo com a pergunta. Aí pergunta qual, né? Aí tá lá. Aí o professor ele pode preparar. Conforme ele vai lendo, vai fazendo a leitura de uma boa referência bibliográfica aqui, você já pode começar a fazer umas perguntas em sala de aula. É isso que motiva a aula. É isso que faz, é uma introdução motivacional que faz a aula ficar mais interessante, tá? E não ficar
definindo, desenvolvendo uma aula de uma forma teórica, fica uma coisa muito maçante, fica uma coisa muito enjoativa e o aluno não sabe por que está estudando esse assunto. Aí ele começa aqui. Aqui a gente faz aqui os conhecimentos básicos, né, noções básicas. Aí pergunta qual, né, o eixo, tá aqui, do esqueleto, ó, tá aqui o eixo do esqueleto. Pronto, tá lá. Aí começa com essa, ó, qual o eixo do esqueleto? Aí continua. Aí vai fazendo aqui, né, aí ele fala aqui, aí formado por uma série de vértebras que se mantêm unidas por discos elásticos e outros ligamentos. A coluna vertebral fica no meio da parte posterior do pescoço e do tronco, né? Aí é muito interessante destacar isso aqui, ó, que na criança consiste de 33 vértebras separadas, né? Então, quando o indivíduo cresce, algumas se fundem, de modo que a coluna de um adulto só tem 26 vértebras. Então, vamos dizer, aí, por exemplo, aí na sala de aula, vamos dizer que uma criança, por exemplo, aí faz a pergunta, quantas vértebras tem uma criança, dependendo da idade, né? Se for pegar uma criança, por exemplo, de 2 anos, ou então pegar uma criança de meses ainda, né? Que está próximo de completar 1 ano de vida, então fazer essa perguntar quantas vértebras tem, aí as vértebras, aí o professor ele vai mostrando aqui as vértebras, né? Por exemplo, aqui você tem essas vértebras aqui, ó, vértebras cervicais, tá lá. Aí tá mostrando aqui nessa coluna, ó, vertebral, aqui as vértebras, ó. Vai mostrando aqui as vértebras, aqui, ó, vértebras que você tem aqui. Aí conforme o professor vai explicando, ele vai mostrando aqui na ilustração, né? Então tá lá. Aí quando se fundem, então a criança tem 33 vértebras, aí o adulto já passa a ter 26 vértebras, né? Então o mesmo acontece com as vértebras sacras e do cóccix. Aí tá mostrando aqui, ó, sacro, aqui as vértebras do sacro e do cóccix que está aqui, ó, tá mostrando aqui. E na infância são respectivamente 5 e 4, depois soldam-se e formam 2 ossos, né, que é o sacro e o cóccix. Tá lá falando aqui. Então tá aí. Tá mostrando aqui, tá? Tá mostrando aqui né, nessa introdução motivacional, nesse texto aqui, que pode ser usado como introdução motivacional, tá aqui, tá mostrando aqui. E uma coisa que fala aqui, ó, dessa parte aqui, ó, a estrutura dos membros superiores e inferiores é bem parecida. As diferenças aparecem quando se estuda o modo pelo qual cada um se liga ao tronco, né? Em função da tarefa que lhe cabe. O papel dos membros superiores é pegar coisas, né? Pra cá, membros superiores, que são esses aqui, ó. São os braços aqui, ó. São os membros superiores aqui, ó. Membros superiores, né? Tá aqui mostrando. E pegar coisas. E os membros inferiores, né? Que são aqui, ó. Formado aqui pelos ossos aqui da perna e os pés, ó. Que, ó, um membro inferior aqui, né? Aí que a função é suportar o peso do corpo, né? Tá lá, que é o trabalho dos membros inferiores. É por isso que a cintura escapular é tão móvel. A cintura escapular é esse daqui, ó, que tá falando aqui, é a cintura escapular, tá lá. É por isso que a cintura escapular é tão móvel, só se liga ao tronco pela articulação da clavícula. Aí tá mostrando aqui a clavícula, aqui, ó. Aqui está a clavícula, ó, tá mostrando aqui a clavícula, tá lá. A clavícula e deixa eu ver aqui, ó, só se liga ao tronco pela articulação da clavícula com a parte superior do externo, né? Então tá aqui, tá mostrando, ó, o externo é isso aqui que fala, ó, nessa parte aqui do osso do externo, ó, né? Tá aqui, tá mostrando aqui, tá vendo, ó? Aqui tá a clavícula, ó, e aqui tá essa parte daqui do osso, do externo aqui, tá? Dessa parte desse osso aqui, ó, né? E tanto que mostra aqui, ó, aqui tá mostrando essa ilustração, aqui você tem a mão, né? E aqui tem o osso, aqui, ó, o externo tá aqui, ó. Tá aqui, que é a coluna external, tá mostrando aqui, ó, tá, ó. Mostrando aqui, ó, tá aqui, tá? Então, que é nessa parte justamente aqui, ó. Pronto, tá ali. Vamos lá. E vamos ver, os membros inferiores articulam-se, os membros inferiores aqui, ó, os membros inferiores, né? Articulam-se com o osso ilíaco. Aí tá mostrando aqui o osso ilíaco, aqui, ó. Aqui tá o osso ilíaco, né? E aqui são os ossos do sacro aqui, ó, que é dessa parte daqui, ó. Olha a ligação que faz do ilíaco, que é esse aqui, ó, o ilíaco com
o sacro, que é isso aqui, ó. Tá aqui, tá? Aí, articula-se com o osso ilíaco, este é firmemente unido ao sacro. E pelo ilíaco é que o peso do corpo se transfere do sacro para o fêmur, né? Tá aqui, ó. Todo, ó, é pelo ilíaco aqui, ó, que o peso ele é dividido, ó, dividido aqui, ó. Aí o peso do corpo, ó, é transferido, ó, para até o fêmur, aqui, ó, o osso do fêmur aqui, o osso fêmur aqui, tá? O que quer dizer? O que chamou a atenção nessa leitura aqui é que não existe apenas uma cintura, tá? Então não existe uma cintura. Aí volta lá para a pergunta de motivação e perguntar. Faz a pergunta para o aluno, quantas, aí faz aqui a pergunta, quantas, tá lá, ó, quantas cinturas, tá aqui, ó, quantas cinturas, né, temos no nosso corpo, né? A maioria, quando você faz uma pergunta dessa, né, no nosso corpo, tá lá, aí tem que botar o corpo humano, né? Tá lá. Bota direitinho aqui, completa aqui a pergunta para ficar bem clara, né? Quantas cinturas? Então, ou então pode fazer uma outra pergunta para o aluno assim: você sabia que nós temos 2 cinturas no nosso corpo? Não é só uma cintura apenas, né? Então, o que acontece? Porque quando você dá uma aula dessa maneira, o aluno, né, ele finaliza o ensino dele, a vida estudantil dele, e vai do ensino médio e vai iniciar em vida universitária ou não, vai depender de cada um, de cada aluno, né? E sair, né, com uma formação básica, né? Quando você dá uma aula, quando você aplica uma boa metodologia de ensino, você sai, né, você termina a vida estudantil com uma noções básicas, né? O aluno ele vai sair da escola sabendo que nosso corpo humano existem 2 cinturas e não apenas uma cintura, tá bom? Isso aqui é interessante. Então, nós temos a cintura escapular e nós temos a cintura aqui, ó, né? E nós temos a cintura aqui ilíaca, né? Pode ser chamada assim de ilíaca, a cintura, tá? Ou então a cintura propriamente dita. Quando a gente fala cintura, a maioria das pessoas vai mencionar a cintura aqui, né? E nunca vai mencionar que tem a cintura escapular aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Uma outra coisa. O que acontece? Volta ali aquela pergunta que é feita assim, ó. Qual o eixo do esqueleto? Olha só que legal quando você vai usar a parte didática, você tem aqui o esqueleto, olha essa ilustração daqui, essa ilustração aqui, né? Olha que interessante que quando essa ilustração é usada de uma forma bem didática, que faz aumentar mais ainda o seu entendimento sobre o estudo do esqueleto humano. O que acontece? Aí quando você volta para essa pergunta, qual o eixo do esqueleto, já desce essa ilustração aqui, mostrando aqui, olha que interessante. Quando pergunta, pessoal, qual o eixo do esqueleto? É a coluna vertebral. Aí você pode representar aqui, ó, vai fazer no quadro o esquema, ó. Imagina que o eixo, né, o eixo do esqueleto é como se fosse assim, representando um bastão aqui, né, um bastão. Então, o que acontece? Tá aqui o bastão, aí ele mostra essa parte aqui do crânio, né, que é essa daqui, ó. Aí tá lá, aí faz o desenho, ó, do crânio, ó, fazer aqui, ó, um esquema, tá aqui, tá lá. Daqui, já sabendo que existem duas cinturas, não é só uma, que a gente menciona só essa daqui, tem a cintura escapular, ó, essa aqui em vermelho, ó, essa barra aqui, ó, vermelho aqui, ela é a cintura escapular, como fala aqui, ó, cintura escapular, formada pela omoplata e pela clavícula, que aqui você tem a clavícula e você tem aqui o osso omoplata, né, tá aqui, ó, né, que é a escápula, ela está bem aqui, ó, ela fica aqui na parte de trás, tá? Olha que interessante, aí você coloca aqui, ó, você faz aqui o esquema, ó, aqui está, né, a cintura escapular, e esses outros bastões logo abaixo aqui, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 6 bastões aqui, eles representam o quê? Eles representam aqui, ó, tá aqui, que representa aqui a costela, né, aqui os ossos aqui da costela, tá lá, ó. Então, o que acontece? Você tá lá e bota, ó, você coloca aqui, ó, desenha, ó, faz o desenho aqui, né, outro aqui, vai fazendo, né, vai fazendo aqui, ó, tá lá, ó, pronto, né, 3, aqui tem 6, tá? Aí eu vou botar mais um aqui, vou botar bem apertado aqui, ó, pronto, ó,
Tá aqui, tá. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Bota bem apertado aqui. E bota um outro aqui, ó. Pronto. A gente vai ficar igual, semelhante aqui ao esquema aqui. Aí, logo abaixo, você tem aqui... Aí, o que acontece? Nessa cintura aqui escapular, é justamente, ó... A existência dessa cintura escapular é justamente para poder fazer articulação com os membros, ó. Porque os braços, é como se os nossos braços estivessem pendurados. O braço tem que estar pendurado, né? Tá lá. Se não fosse a cintura escapular, como é que os nossos braços iam se mover? Ou então os braços precisam ficar pendurados, tá lá, né? E aqui você tem a cintura, ó, a cintura aqui, né? Que é a cintura pélvica, né? Também chamada de cintura pélvica. Aí você tem aqui a cintura pélvica, tá aqui, ó, tá mostrando, ó, tá lá, a cintura pélvica. E para que serve essa cintura pélvica aqui, né? Que tá em vermelho também, ó, para diferenciar, né? Tá lá, a cintura pélvica. Para fazer, ó, isso aqui já é raciocínio, ó, que você já pode utilizar, ó. Da mesma forma que a cintura escapular, eles são usados para prender os membros superiores, a cintura pélvica é para fazer para prender os membros inferiores, ó, né? Para fazer articulação com ele. Tá lá. Olha que interessante, né? Muito bom mesmo. Aí tá falando aqui, ó. Cintura escapular, tá lá, que eu falei que nela se articulam os braços, e a cintura pélvica formada pelos ossos da bacia, sacro e ilíaco, né? Tá aqui, ó. Esses ossos aqui, ó, da bacia, né? E aí que se articulam com os membros inferiores, né? Aqui, aí você tem a coluna vertebral, né? Ó, a coluna vertebral, e aqui são as costelas, né? Que tá falando aqui, ó, as costelas. E esses são os membros. Tá lá. Olha que interessante você fazer essa didática aqui, aí fica mais compreensível aqui a aula. A aula fica de uma maneira mais de uma maneira mais assim com esse tipo de método aqui, né? O aprendizado ele fica mais fácil, né? Ele fica de uma maneira mais eficaz. Tá lá. Então, aí aqui está mostrando, não vou entrar em detalhe, ó, desses ossos aqui, cabe o professor, com essa dica que eu estou apresentando, o professor de biologia, professor de medicina, professor de outras áreas da saúde, né? De odonto, enfermagem, eles que olham essa dica aqui, essa apresentação que eu fiz, né? Eles vão saber como é que vão proceder, né? Então tá lá. E para complementar aqui, né? Para complementar, o que acontece? Nós vamos pegar aqui o livro, né? Como se fosse aqui uma outra enciclopédia. Vamos lá, deixa eu pegar aqui direitinho, ó. Tá aqui, ó. Tá mostrando aqui, olha que legal. Aqui está mostrando aqui do esqueleto. Aqui tá falando do esqueleto, né? Aí tá lá, que esqueleto, aqui tem a definição. O esqueleto é uma estrutura interna de ossos que segura o corpo no lugar. Sem o esqueleto, você desmoronaria, perdão, no chão feito uma geleia, né? Então o que acontece, né? Quando ele fala essa parte de que vai desmoronar, que a gente vai se desmoronar no chão, feito uma geleia, o que acontece? Acontece o seguinte, é aí que entra, qual é a razão de nós termos ossos, né? De nós termos ossos. Porque imagina que se você, vamos dizer assim, se você estivesse no espaço, né? Quando a gente entende, quando a gente estuda os ossos, não só dos seres humanos, como também de animais vertebrados que possuem ossos, né? Como tem, vamos dizer assim, que tem os anfíbios, os répteis, né? Aves, né? E outros mamíferos, né? Nós somos mamíferos e outros mamíferos. O que acontece? Por qual é a razão de nós estudarmos isso daqui? E aí você leva para aquele assunto do laboratório espacial, que quando o astronauta ele fica fora da Terra, ele vai para uma área lá do espaço em que a gravidade é zero. O que significa isso? Que é onde não tem quase gravidade, né? Então, numa região que não tem gravidade, os ossos não passam a ter mais função, porque se a função dos ossos é fazer a sustentação, é a nossa sustentação que segura o nosso corpo, quando você está numa área sem gravidade, os ossos perdem função. E sabe o que acontece com os astronautas? Então vamos lá. Então, pessoal, o que acontece com os astronautas, né? Ele começa a ter os ossos, começa a ficar enfraquecidos, porque numa região, numa atmosfera, numa região que não tem gravidade, o que acontece? O astronauta, ele começa a ter fragilidade nos ossos,
Então é por isso que ele está sempre lá fazendo ginástica, lá, sempre fazendo atividade física lá dentro da nave. E tem que se alimentar a base de muito cálcio, né? Muitos sais minerais, justamente para não ter perda óssea, para poder os ossos não se desmineralizarem, né? Então, você vê quando você estuda o esqueleto humano na escola, então a função da escola é isso, você dar a base de por que você está estudando o esqueleto, para você compreender que então, se não fosse o estudo dos ossos do esqueleto humano, como é que podem mandar astronautas, né? O país pode enviar astronautas para uma região fora ali da Terra, onde a gravidade é zero, e se não fosse o estudo dos ossos, como é que eles iam saber disso, né? Como é que eles iam ver que aconteceu os ossos desmineralizando? Por isso que quando eles vão do espaço, voltam para a Terra, eles voltam fracos, com uma fragilidade muito grande. Aí tem que fazer atividade física, tem que fazer acompanhamento médico. É isso que acontece. Então, fora da Terra, os ossos perdem função. Perdem tanto função, os ossos eles ficam, né, disfuncionais, né, e acabam não exercendo mais função, e a tendência dos ossos é como se fosse sofrendo uma osteoporose, né? Então começa a ficar fraco, sofrendo uma osteoporose, tá? Então, olha, interessante falar sobre isso, né? Então, tá lá. E o que acontece? Então, voltando aqui nesse texto aqui, ó, na complementação, que ele fala aqui, cerca de 25% do peso de seu corpo são ossos, né? E metade de seus 206 ossos estão em suas mãos e em seus pés. Os ossos ficam ligados entre si por meio de um sistema engenhoso de juntas e articulações que permitem que o corpo inteiro se mova. É como eu falei da parte de cintura, né, pélvica, e a cintura escapular aqui, ó, né? Pronto. Aí, para complementar o estudo sobre os ossos, tá lá? Aí tem que perguntar: os ossos sentem dor e sangram quando são quebrados? Aí faz a pergunta no aluno: por que isso acontece, né? Aí quando faz esse tipo aborda esse assunto aqui, tá querendo dizer que o osso, ele é um corpo vivo, né? Tem que mostrar para a turma. Muitos não sabem que quando terminam a escola, a vida estudantil, não sabem que o osso é um corpo vivo, porque dentro de um osso você tem nervos e você tem vasos sanguíneos. Então, tanto que é mostrado aqui, aqui nessa estrutura bem aqui, ó, a estrutura óssea, né? Aqui, ó, tá mostrando bem aqui, de um aumento bem maior. Vamos supor, você pega aqui um osso aqui, ó. Aqui você pega um osso aqui, ó. Pega um osso. Se você fizer um aumento bem grande dele, bem aumentado, você vai ver ele assim, ó, né? Aí pergunta: o que há em um osso? O que existe em um osso, né? Os ossos não são tão sólidos e pesados quanto parecem. O interior deles é permeado de espaços ocos, né, para mantê-los leves e carregar vasos sanguíneos e nervos, né? Aí existe aquela experiência que é mostrado muito assim na aula de ciências, que quando você... Aí o professor ele pode falar sobre isso, recordar com a turma, se for uma turma de nível universitário ou ensino médio, fazer aquela experiência do osso, que quando você faz a experiência, aí o osso ele fica mole, né? Quando você faz aquela experiência ali, que o osso ele fica mole, quando você coloca, ele mergulha numa solução ácida, aí o osso ele começa a sofrer uma desmineralização, aí fica o osso mole, o osso começa a ficar mole e fica meio assim cartilaginoso, né? Então, mostrando, essa aí existe a experiência que pode ser feita numa aula de ciências, e recordar com a turma, né, que os ossos se desmineralizam, né, quando joga numa solução ácida. Pode falar a respeito disso. Então tá aqui, ó, tá? Aí mostra como é que eles são curados, né, esses ossos. Aí tá lá: o osso é um tecido vivo, como eu havia falado, né? Então ele pode crescer ou cicatrizar da mesma maneira que a pele, né? Por quê? Porque tem vasos sanguíneos, né? Quando você quebra um osso, um novo tecido ósseo rapidamente se forma e preenche o espaço. Se você se exercitar, seus ossos ficarão mais densos e fortes. Aí mostra a importância da educação física. Por que tem educação física na escola? Justamente, aí essa aula também é boa também para professor de educação física, não é só para biologia. Então,
A dica ela serve para professores, né, se for na escola, professor de biologia, professor de ciências, né, no ensino fundamental, e para professores de educação física. Então, se o professor de educação física ele vai dar a aula teórica em sala de aula, quando ele não está atuando na quadra, então o professor de educação física ele pode falar a respeito disso aqui. E assim um aluno ele conscientiza o estudante de que se você se exercitar, seus ossos ficarão mais densos e fortes. Olha só como é que você pode fazer. Tá ali uma interdisciplinaridade da biologia com a educação física, muito legal, porque é um assunto obrigatório de educação física, essa parte teórica aqui. Aí tá lá, o que são juntas? Aí essas juntas aqui, ó, pode fazer uma comparação, ó, é uma coisa didática, ó, tá mostrando aqui que a dobradiça que é usada lá nos portões. Olha que interessante, para poder mostrar, ó. Isso aqui é dado uma aula no ensino fundamental. Ou se perguntar para uma criança, pergunta para uma criança, o que são juntas? Mostra para uma criança, ó, tá aqui essa peça aqui, tá lá, que é usado na porta, que quando vai fazer, né, dobra aqui, ele age como as juntas do nosso corpo, né? Aí tá lá, as juntas prendem os ossos uns aos outros, né? Tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, tá aqui, ó. É o que fala aqui, ó, né? Tá lá. Tá mostrando aqui, ó, nessa parte, aqui também, ó, tá? Aí ele fala, as juntas prendem os ossos uns aos outros, mas também permitem que eles se movam em algum grau. As juntas em seus dedos, nos cotovelos e nos joelhos funcionam como articulações, restringindo o movimento, especialmente em uma única direção. Tá lá. Pronto. Então, o que acontece? Quando ele fala em uma única direção, então é como se fosse fazendo aqui, ó. Aqui tá assim, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ele faz numa única, ó. Ele faz isso, ó. Ele tá aqui, ele não dobra para lá, né? Tem uma restrição, ó. Ele vai fazendo assim, nessa única direção aqui, ó. Não tem para lá, né? Ele não dobra para lá, só assim. Isso aqui é um exemplo que é feito, tá? Então tá aí, ó. Aí tá lá, como os quadris funcionam, tá aqui. Os quadris e os ombros são juntas esféricas, né? Então esse design tá mostrando aqui, ó, o design aqui, ó, aqui, ó, tá mostrando, ó, né? Inteligente permite que braços e pernas se movam livremente em qualquer direção, né? Quando ele fala assim design, então ele tá querendo dizer que nós somos um design, né? Tá mostrando que nós somos o design e você faz a comparação aqui com o design daqui, né? Daqui da ilustração. Inteligente permite que braços e pernas se movam livremente em qualquer direção, né? Quando ele está falando design, ele está falando das juntas esféricas, tá lá. Então você vê que está dizendo assim, é uma engenharia, é algo engenhoso, a natureza, a engenharia da natureza, né? Que proporcionou isso para nós, né? Termos um esqueleto construído de uma maneira bem engenhosa da natureza, e que se foi feito dessa maneira, né, aí pode fazer o debate com os alunos, né, fazer um pouco de reflexão, filosofar um pouco, né, colocar um pouco de filosofia a respeito dos nossos ossos, né, fazer a pergunta, por que teve que ser assim? Né? Imagina fazer uma pergunta, né, fazer uma pergunta aqui, juntando ali com recurso de perguntas de motivação, né? Assim como ocorre em quaisquer juntas móveis, tá aqui, uma membrana de fluido circunda a junta e permite que ela trabalhe suavemente. Ele quer dizer que aqui a junta ele tem que ter uma lubrificação aqui, ó. Ele tem que ter uma lubrificação, né? Uma lubrificação para poder fazer esse movimento aqui, essa articulação tem que ter uma lubrificação. Então, quando ocorre perda de lubrificação, as pessoas começam a ter movimentos muito limitados, né? Porque quando perde o líquido aqui, quando você perde o líquido aqui, né? Entre uma junta e outra aqui, ó, tá? Aqui, então aí a pessoa tem os movimentos muito limitados. Então isso aí, então foi a dica, né? Apresentei aqui a dica, né, de como você pode iniciar a aula de biologia, aula de ciências. Pode utilizar o assunto aqui do esqueleto, né? E associando com o estudo lá
na astronomia, né, a respeito dos ossos dos astronautas que sofrem fragilidade óssea, contando uma região de gravidade zero, né? Então tá lá. Então, vamos ver. Pronto. Então, pessoal, então foi a dica, né? A dica aí que está aí a dica. Espero que seja bem proveitoso quando for iniciar uma aula no primeiro dia no ano letivo, ou quando se for iniciar uma aula sobre esqueleto, fazer esse tipo de situação prática. Aí a parte que apresenta todas essas situações práticas que eu abordei aqui, né, que eu sugeri, aí depois desenvolve a aula normalmente a partir da segunda, terceira aula, ok? Tá? Então valeu, um abraço, né? E até lá.